Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Álgebra Linear e o assunto de hoje é Determinantes, parte 1. Então vamos começar olhando para esse problema. Qual é a condição para que uma matriz AN por N seja invertível? Lembrando sempre que uma matriz AN por N ser invertível é equivalente a dizer que o sistema AX igual a B tem solução única. Vamos começar então a estudar esse problema variando o número n a partir do 1, aumentando ele para ver o que acontece. Começando com o A 1 por 1, a gente tem uma matriz que tem apenas um elemento, um número lá dentro, que a gente chamou de Azinho. Então, nesse caso, a condição para que AX igual a B tenha solução única é que o A seja diferente de zero. Agora, olha só, se eu tenho uma matriz maior do que 1 por 1, uma matriz 2 por 2, por exemplo, dizer que AX igual a B tem solução única significa dizer que quando você for resolver o sistema AX igual a B e montou a matriz aumentada A barra B, você conseguiu escalonar essa matriz, transformar o lado do A na matriz identidade, e onde estava o B apareceu a solução. Ou seja, você executou uma sequência de operações elementares sobre as linhas da A que transformou a matriz A na matriz identidade. E a gente sabe que essa sequência ela tem a seguinte ordem quando você tem uma matriz 2 por 2. Primeira coisa é encontrar um pivô para a primeira linha, que nesse caso a gente quer que apareça nessa posição, para eliminar esse elemento. Dessa forma, o elemento que vai aparecer na posição 2, 2, vai ser, se ele for diferente de zero, ele vai ser o pivô da segunda linha e a gente pode continuar eliminando. Mas de fato, para saber se o sistema tem solução única ou não, você não precisa fazer toda a eliminação e chegar na identidade. Basta colocar a matriz na forma triangular superior. Se você tiver aqui um elemento diferente de zero e um elemento diferente de zero, e aqui for zero, já está garantido o fato de que esse sistema tem solução única. Tá? Porque você já tem um pivô aqui, você teria um pivô aqui, com esse pivô seria o suficiente para transformar esse cara aqui em zero e depois transforma tudo em 1. Então era só continuar escalonando que você chega na forma escalonada reduzida. Mas repetindo, para garantir, para saber ou não se existe solução única, basta conseguir eliminar esse elemento, deixar zero no lugar e diferente de zero na diagonal principal. Que nesse caso, na matriz 2 por 2, a gente faz com apenas uma operação elementar de escalonamento. Então, vamos começar a fazer essa análise do caso 2 por 2 da seguinte forma. Eu vou supor que o elemento A11 é diferente de zero, e depois eu vou ver o que acontece quando o A11 é igual a zero, que são as duas possibilidades. Então, se o A11 é diferente de zero, eu vou tentar zerar essa parte da matriz através de operações elementares. É lógico que eu posso fazer essa conta em um passo só. Uma operação elementar é suficiente, para poder zerar essa parte de baixo. Mas para poder ficar mais fácil, eu vou fazer em dois passos para não ter fração, para não ter nenhuma divisão. Então, o que eu faço para poder zerar esse cara? Olha só, eu venho e multiplico a linha de baixo por A11, certo? Como esse cara aqui é diferente de zero, se eu multiplicar essa linha de baixo por um mesmo número, o sistema não se altera, é uma operação elementar. Então eu troquei a linha 2 por A11L2. Agora, para zerar esse primeiro elemento, basta pegar a primeira linha, multiplicar por menos A21 e somar com a linha de baixo. Então é o que eu vou fazer aqui. A linha 2 vai virar a linha 2 menos A21 vezes o L1. Então dessa forma, esse elemento zera, e o que vai aparecer nessa posição aqui é esse termo. A11 vezes A22 menos A21 vezes A12. Se esse elemento for diferente de zero, então o nosso sistema AX igual a B tem solução única, por conta daquilo que eu havia dito anteriormente. Agora vamos olhar o caso onde o A11 é igual a zero. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou trocar a primeira com a segunda linha, certo? Se eu fizer isso, eu vou estar já na forma que eu havia dito, somente a triangular superior com elementos diferentes de zero, possivelmente diferente de zero e zero nessa posição. É lógico que se o A21 fosse zero, então você já teria uma coluna inteira de zeros, e isso já garante que o teu sistema não tem solução única. Tá? Então, se a gente quer que ele tenha solução única, é lógico que o A21 aqui tem que ser diferente de zero. Então, a nossa condição vai ser que A21 seja diferente de zero e A12 diferente de zero, que é equivalente a dizer que A21 vezes A12 é diferente de zero.
se esse produto é diferente de zero, se somente se, esse cara é diferente de zero e esse cara aqui é diferente de zero. Então, olha só, veja que no fundo essas duas coisas são equivalentes. Por quê? Como eu sabia que o A11 é igual a zero, eu posso vir aqui e colocar A11 vezes A22 menos A11 vezes A22 e eu chego na mesma condição que eu tinha antes. Então, a condição para que uma matriz A2 por 2 tenha solução única, no caso do sistema AX igual a B, é que A11 vezes A22 menos A21 vezes A12 seja diferente de zero. Então, na verdade, esse caso aqui, ele já contém esse caso, porque eu posso simplesmente adicionar esse termo aqui, né? Como isso aqui vai ser zero, somar zero aqui e eu consigo uma equação igual a essa. Então, eu sintetizo esses dois casos nessa condição que está dada ali. E agora, o que acontece no caso 3 por 3? Imagine que você vai fazer a mesma análise que eu fiz aqui. Você vai supor que o A11 é diferente de zero e vai escalonar, vai fazer as operações de escalonamento até ficar com toda essa parte de baixo da matriz zero. Você vai ter diferente de zero somente na diagonal, você pode ter zero na parte de cima, mas você não precisa se preocupar com essa parte aqui de cima. Se você conseguir todos os elementos da diagonal principal diferentes de zero, e isso aqui zerado, você já garante que o sistema AX igual a B, no caso 3 por 3, tem solução única. Se você fizer todo esse raciocínio, você vai chegar aqui, os elementos, o último elemento aqui embaixo, que vai ser equivalente a essa condição na 2 por 2, é essa equação. Sugiro que você faça essa conta, dá um pouquinho de trabalho, mas você vai chegar nessa condição aqui. Veja que isso aqui tem uma certa relação com essa condição aqui. E essa, por sua vez, tem uma relação com essa aqui. Vamos tentar entender. Olha só. O que está escrito aqui nesse primeiro termo, dessa soma de três termos, é o seguinte. Eu tenho o elemento A1, que é o elemento que está aqui, vezes a condição da 2 por 2 para essa submatriz 2 por 2 que eu tenho aqui na parte de baixo. Veja que eu estou dizendo com esse termo aqui que é A11 vezes o termo A22 vezes A33 menos A23 vezes A32, que é o que está aqui, escrito aqui, né? A11 vezes A22, A12 vezes A21. Então, eu vou ter agora como segundo termo o A12 e eu vou ter esse pedaço aqui dentro do parênteses. Esse pedaço do parênteses é equivalente a você pegar esse pedacinho aqui, essas duas linhas da primeira coluna e essas duas linhas da terceira coluna. Fazer A21 vezes A33, A23 vezes A31. Então, é o que aparece aqui. A gente vai entender por que esse sinal de menos apareceu aqui um pouco mais à frente. Eu vou deixar claro por que isso aqui está acontecendo. Agora, o último pedaço é A13 vezes a condição da 2 por 2 para essa matrizinha que está aqui, que é uma matriz 2 por 2 que está aqui. Então, A21 vezes A32, A22 vezes A31. Então, veja que determinar se uma matriz 3 por 3 tem solução única no sistema é equivalente a resolver o mesmo problema da 2 por 2 três vezes. Então, é garantir que três matrizes 2 por 2 aqui dentro tem solução para o sistema AX igual a B. Então, é o problema anterior 3 vezes. Agora, veja essa equação aqui, da 2 por 2. Eu posso pensar da mesma forma que eu peguei o A1 e olhei o A22, que é esse primeiro termo. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo duas vezes o problema anterior. Uma vez para o A11, outra vez para o A2. Então, eu estou fazendo uma coisa que é, de certa forma, recursiva. Eu estou dizendo que o problema da matriz 3 por 3 são três problemas de matriz 2 por 2. Por sua vez, o problema da matriz 2 por 2 são dois problemas de matriz 1 por 1. E a matriz 1 por 1 a gente resolve sem recorrer a nenhum outro caso. É ele mesmo que é simples e é diferente de zero. A partir desse raciocínio, a gente consegue definir uma operação que a gente chama de determinante. Então, o que é o determinante de uma matriz A n por n quadrada? Qualquer. A gente vai dizer que o determinante de uma matriz é essa conta que está dada aqui. O determinante vai ser o próprio elemento A1 no caso em que a matriz é uma matriz 1 por 1. Então, no caso da matriz 1 por 1, o determinante vale o próprio elemento que está lá dentro da matriz. Caso contrário, ela vai ser dada por essa expressão aqui.
ou seja, quando n é maior ou igual que 2, a gente tem um somatório de coisas. O somatório aqui está correndo em j de 1 até n. E aqui eu tenho o elemento A1j, ou seja, eu estou no elemento Azinho da primeira linha na coluna j. Então, um somatório cujos elementos são produtos envolvendo os elementos da primeira linha da minha matriz A, vezes esse A1J. Quem que é o A1J? O A1J, ele vai ser o cofator do elemento 1J. Então a gente vai chamar de cofator do elemento IJ qualquer a seguinte conta: menos 1 elevado a I mais J, que são esses caras, que são a posição IJ que a gente está procurando, vezes o determinante da matriz menor ATIL-IJ. O que é a matriz menor? Se você pegar um elemento qualquer da tua matriz que você está trabalhando, aqui no caso 1J, imagina que você pegou o elemento A11. Quem que é a matriz menor da matriz 11? É a matriz que sobra quando você elimina a primeira linha e a primeira coluna, ou seja, a linha 1 e a coluna 1. Quando você faz isso, você vai ficar com uma matriz que é n-1, n-1, porque a matriz A já era do tamanho n. Então, sempre que você calcula o menor ij, a matriz menor ij, você está eliminando a linha ali e a coluna j. Isso sempre te dá uma matriz de tamanho n-1 vezes menos 1. Então, se você tem o determinante dessa matriz, você consegue calcular o elemento, o cofator IJ, que é o ATIL-IJ, que é dado por essa expressão. Então, eu vejo que a definição do determinante ela é recursiva. Para resolver o determinante de uma matriz n por n, eu vou ter que fazer um somatório de n termos que envolvem o determinante de matrizes n-1 por n-1. Então, o determinante de uma matriz n por n é equivalente a somar termos que envolvem n determinantes, são n determinantes de matrizes n-1 por n-1. E aí você resolve n-1 somando termos de n-2 por n-2 e assim por diante, até que o n menos alguma coisa vire 1. Certo? E daí você simplesmente usa essa parte. Então essa é uma definição que a gente chama de recursiva ou ainda indutiva. Você pode pensar que isso aqui é definido de uma certa forma por uma indução. Você tem o caso base e para os casos maiores que o caso base, você vai recorrendo aos casos anteriores para poder resolver. Com um exemplo a gente vai ver que isso aqui é mais... como que a gente resolve isso? A gente vai ver que isso aqui é mais simples do que parece. Então vamos olhar o que acontece no caso 2 por 2. Imagine que eu tenho aqui um elemento A1, o elemento A12, o elemento A21, A22, uma matriz 2 por 2 qualquer. Vamos aplicar a regra do determinante, a definição de determinante. O que ela está dizendo? O determinante aqui, como a gente está no caso n igual a 2, então o determinante é dado por aquele somatório. Eu vou correr no número de colunas. O meu somatório é para cada termo das colunas. Então, se eu tenho duas colunas, o meu j está variando de 1 até 2. Então, primeiro o j vai valer 1, depois o j vai valer 2, eu vou somar essas duas coisas. O primeiro termo vai ser A11 vezes o cofator A11. E depois vai ser A12 vezes o cofator A12. Agora nos resta calcular quem é o cofator A11, quem é o cofator da A12. Agora, o cofator da A11, pela definição, é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante do menor, 1. E o cofator de 2 é menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante do menor. Agora, quem são essas matrizes menores? Se eu vier aqui na matriz original e tirar a primeira linha e tirar a primeira coluna, só quem sobra é A22. Se eu vier aqui na matriz original para calcular a matriz menor, tirar a primeira linha e a segunda coluna, então eu vou tirar a primeira linha e a segunda coluna, vai sobrar o A21. Então vejam que a minha expressão vira A11 menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 2, então menos 1 elevado a 2 é o próprio 1, e mais A12 vezes menos 1 elevado a 3 vezes A21. Simplificando tudo isso, vai ficar o quê? A11 vezes A22, A1 vezes A22, menos A12 vezes A21. A12 vezes A21. Vejam que era aquela mesma expressão que a gente tinha feito agora há pouco, ali atrás. Então, resolver o determinante de uma matriz 2 por 2, basta multiplicar os elementos da diagonal principal, menos os elementos dessa diagonal aqui, oposta, né? Na outra diagonal. Então, A11 vezes A22,
menos A12 vezes A21. E agora, o caso 3 por 3. Vamos ver o que acontece. Então, vamos aplicar a definição de determinante. Primeira coisa, se eu tenho uma matriz 3 por 3, então o meu somatório ele tem 3 passos, a minha variável j que vai correr da posição 1 até a posição 3. E eu vou ter o elemento da primeira linha, sempre A1j, vezes o cofator A1j. Então vamos tentar calcular quem são os cofatores aqui. Então a gente simplesmente abre o somatório, a gente tem 3 termos, esse cara aqui é o próprio elemento que está na matriz, então A11, A12 e A13, e o que a gente precisa é determinar esses cofatores que estão aqui. Então, expandindo a expressão dos cofatores, vejo que o primeiro cofator é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante do menor. Aí, o segundo cofator é menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante do menor, 1, 2. Daí esse cara aqui é menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o determinante do menor, a 1, 3. Então o que a gente precisa agora é achar quem são esses menores, o determinante desses menores. Então, olha só, 1 mais 1 é 2, então ficou 1. Então eu já simplifiquei aqui os sinais. Veja que esse cara aqui vai dar menos 1, já passou aqui para frente. Então só que nos resta é determinar os determinantes das matrizes menores. Agora, quem que é o menor A11? É a mesma coisa que tirar a primeira linha e tirar a primeira coluna. Então o determinante de A11 vai ser o determinante dessa matriz aqui, dessa submatriz pequenininha, que tem como linha A22, A23, A32, A33. No caso do determinante do menor 1, 2, eu vou tirar a primeira linha, segunda coluna. Então vai ficar A21, A23, A31, A33. No caso desse menor, do determinante do menor A13, eu vou tirar a primeira linha, terceira coluna. Eu vou ficar com a matriz A21, A22, A31, A32. Então, resolvendo cada um desses determinantes 2 por 2, a gente já viu no caso anterior que no 2 por 2 é fácil, basta fazer a multiplicação e a subtração. Então, eu vou fazer, no primeiro caso aqui, é essa matriz. Vai ficar A22 vezes A33 menos A23, A32. E assim por diante, olhando as matrizes menores. Então, eu recaí no caso 2 por 2 e resolvi o determinante. Vejam que a gente voltou para aquela condição que a gente tinha visto lá no início, que era a condição para que o sistema AX igual a B tenha solução única. Essa regra aqui também é conhecida como regra de Sarros. Você pode simplesmente replicar essas duas últimas colunas aqui do lado e fazer essa operação desse jeito aqui. Faz essa multiplicação, soma com essa multiplicação, soma com a multiplicação desses termos, subtrai a multiplicação desses termos e assim por diante. Essa regra aqui é bem conhecida, chama regra de Sarros. Mas o importante é lembrar a definição do determinante. Por quê? Não existe regra de Sarros para determinante 4 por 4, por exemplo, nem 5 por 5 e assim por diante. Então, nesses casos maiores, a única forma de fazer é através da regra da definição do determinante. Então, a gente vai ter que fazer de qualquer jeito. Vamos olhar um exemplo aqui, 4 por 4. Aplicando a definição, eu tenho que pegar os elementos da primeira linha e multiplicar pelos determinantes pelos cofatores, que é menos 1 elevado a alguma coisa vezes o determinante do menor. Então isso aqui vai ficar o quê? A1 vezes o seu cofator, mais A12 vezes o seu cofator, mais A13 vezes o seu cofator, mais A14 vezes o seu cofator. Interessante aqui nesse exemplo aqui, a primeira linha toda praticamente é zero, com exceção desse termo, o A14. Então, na verdade, o que a gente tem é menos 3, que é esse elemento A14, vezes o cofator do A14. Agora, quem é o cofator do A14? A gente vai ter que calcular o determinante do menor A14, lógico, multiplicando por menos 1 elevado a 1 mais 4, né, que é o que define o cofator A14 que está aqui. Então, simplificando esse menos 1 elevado a 5 vezes menos 3 dá 3. Agora, a gente fica com o problema menor, que é determinar o determinante do menor 1,4, que a gente tem que fazer aqui. Agora a gente vai ter que aplicar a definição de novo. Veja que essa linha tem zero em todas as posições, com exceção do primeiro. Então, o determinante desse cara, dessa matriz aqui que eu chamei de B, vai ser o B11 vezes o seu cofator. Lógico que o B12 e o B13 vão ser zero. Então, substituindo, a gente vai ter 1 vezes o cofator do B11, que é igual ao próprio cofator do B11. Isso é menos 1 elevado a 1 mais 1, determinante do menor 1, que é essa matriz que está aqui, cujo determinante é menos 8.
Então agora a gente pode pegar esse número 8 aqui e substituir, voltar substituindo, então a gente sabe que o determinante do B é menos 8, e portanto 3 vezes menos 8 é menos 24, que é o determinante da matriz A. Então, lembrando sempre, o problema do determinante é sempre uma coisa recursiva. Você sempre volta uma dimensão, você sempre volta para um n menor. N menor, assim por diante, até que você cai num caso onde você pode fazer a conta manualmente. Ou você vai até o 1 por 1, que daí é o próprio número que vai aparecer. Então, o determinante sempre vai recorrer a um determinante de tamanho menor. Nesse caso aqui, a gente se aproveitou do fato de que essa linha tem muitos zeros para poder simplificar a conta. Um teorema extremamente importante no caso dos determinantes é o teorema de Laplace, ou expansão de Laplace. O que esse teorema diz? Ele diz o seguinte, que dada uma matriz quadrada n por n, o determinante pode ser calculado fazendo o desenvolvimento por qualquer linha ou qualquer coluna. Veja que antes eu tinha usado a primeira linha. A definição implica que você vai fazer a tua conta pela primeira linha sempre. Mas no fundo a gente pode fazer com qualquer linha e calculando os cofatores, ou seja, calculando os menores, retirando a linha e a coluna que você está trabalhando. Então não importa qual linha ou coluna você escolhe como base para poder fazer o somatório. Veja que nesse caso aqui a gente escolheu a quarta coluna. Então eu vou fazer esse elemento vezes o seu cofator, mais esse elemento vezes o seu cofator, mais esse elemento vezes o seu cofator, mais esse elemento vezes o seu cofator. No caso aqui os elementos são todos zeros, então eu tenho certeza que o determinante dessa matriz é zero. Eu não preciso expandir. Por outro lado, se eu fizesse pela definição, eu teria que fazer raiz de 2 vezes o seu cofator, que daí é uma matriz 3 por 3, mais 17 vezes o seu cofator, mais 235 vezes o seu cofator, mais 0 vezes o seu cofator. Então, a conta seria muito maior. Então, aqui, como eu sei que como eu sei pelo teorema de Laplace, que eu posso usar qualquer linha ou qualquer coluna para fazer a conta do determinante, fica muito simples ver que o determinante dessa matriz é zero, porque eu posso usar a expansão de Laplace. Então, pessoal, só para deixar claro, esse teorema, a gente não vai fazer a demonstração dele aqui, mas esse é um teorema que pode ser demonstrado utilizando-se indução no tamanho da matriz, na dimensão n da matriz. A prova desse teorema pode ser encontrada no livro do Reginaldo, que está nas referências do curso. É isso, pessoal. Até a próxima aula.